Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã aqui na tela da Band. Hoje, o nosso convidado é o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fracha, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço a presença por ter aceito o nosso convite aqui. Bom, boa noite, Neto. Eu que agradeço o convite em nome do governador Wilson Lima. É uma honra participar do programa e poder debater com a população, com vocês, e pautas de interesse social. Sem dúvida. Mês de março é marcado pelo dia 15, que é o Dia Mundial do Consumidor, e certeza que o Procon Amazonas tem diversas ações, né, durante todo esse mês. E o que o senhor destaca já para esse início de ano e principalmente agora, esses dias que antecedem o Dia Mundial do Consumidor? Bom, eu vou dar um spoiler, aproveitar aqui, que Muito ainda não obrigado. foi dito. Eu vou dar um spoiler e o Procon realizará uma ação em parceria com a Agência Nacional do Petróleo no dia 15 de março, dia D. É uma ação direcionada à questão do combustível, que é uma grande pauta no Procon Amazonas, no Brasil de um modo geral. Então, essa é a grande ação que eu posso anunciar no momento. E os combustíveis, as reclamações que chegam ao Procon são relacionados a preço, a qualidade? Nós encontramos essas duas naturezas de reclamações, mas a questão da qualidade ela não é uma coisa tão demandada. Já foi no passado, graças ao trabalho tanto da Agência Nacional do Petróleo quanto do Procon nesse sentido, a gente tem encontrado menos esse problema. O que nós ainda encontramos é no interior do estado. Ali a questão da qualidade sendo algo que o consumidor desperta, né, o interesse do consumidor. Já em relação ao preço é constante. Eu acredito aí que hoje estamos pagando em média R$ 6,59 na gasolina, né, que é o combustível que a maioria da população tem abastecido, e esse valor chama a atenção e a população acaba denunciando. Então nós tivemos aí ao longo dos últimos um ano um considerável aumento nesse valor, né? Era bem menos o combustível, e a gente atribui esse aumento a toda essa política nacional que tem sendo discutida e adotada no Brasil, e a população é quem paga a conta. Infelizmente, a gente sabe que é dessa forma, tenta orientar e explicar à população, mas continua sendo muito demandado e o nosso trabalho é dar uma resposta. O Procon ainda faz uma lista com o preço dos combustíveis, onde é que está mais em conta aqui na capital? Fazemos a famosa pesquisa de preço, estamos num trabalho de aperfeiçoamento da política de preço, inclusive destaco a sanção de uma lei que foi votada e aprovada na Assembleia por parte do governador Wilson Lima, no seguinte sentido, que os postos terão que informar ao Procon o preço do combustível, e nós poderemos dar transparência à população. Então, nós tínhamos uma pesquisa de preço de fato limitada, mas que era ali um indicador por zona da cidade, então cobríamos todas as zonas, de cerca de 60 postos por semana eram fiscalizados nesse sentido. Agora todos terão que informar. Quando nós falamos de todos, a população terá aí dados muito mais precisos de todo o estado e de todos os postos da capital. E não só isso, não só a questão do preço, mas também daquele link da população com o Procon no sentido de acesso ao site, de tira dúvidas. Então é sempre uma busca por um aperfeiçoamento, e isso é graças a uma sanção legislativa, né? Houve uma propositura, foi aprovado e o governador sancionou, e hoje a gente vai ter aí, a implementação já está acontecendo. Se torna obrigatória pela lei a partir do dia 14 de março, olha aí, véspera do Dia Mundial do Consumidor, e nós teremos aí eles terão, na verdade, o prazo de 60 dias para se cadastrar. A regulamentação é feita pelo Procon, e nós estamos trabalhando aí uma forma de otimizar isso, tanto para o posto, que tem que prestar informação, quanto para a população poder ter acesso de forma simples, fácil, e que ela possa ali buscar fomentar a guerra positiva de preço, né? Isso é importante porque gasolina, combustível, é uma coisa assim que 2 centavos de diferença já faz com que o motorista mude ali a sua rota, seu itinerário para abastecer em algum posto, né, onde está mais barato. O Eduardo Galvão no programa, a gente sempre faz, né, Eduardo, eu assisto e posso comprovar isso. Quando os preços estão muito iguais e algum baixa, a gente até como forma de serviço mostra isso para a população, né, Eduardo? A gente levanta sempre essa bandeira, até porque não fica claro
apesar de toda a transparência com os meios, os mecanismos hoje que o PROCON possui, o que contém nesses relatórios que são produzidos após uma fiscalização e ali ser apontado uma situação de cartel? Já tivemos casos ali, aqui foi identificado sim, tais empresas foram apontadas como uma formação de cartel, Indícios, né? Indícios, melhor dizendo, de formação de cartel. O que é feito depois disso com esses documentos? O que acontece com essas empresas, sendo que a gente sempre vê as mesmas coisas, não muda nada a atitude dessas empresas, dos postos? Bom, de forma mais objetiva para quem esteja nos assistindo consiga compreender e respondendo a sua pergunta, o cartel é um crime contra a ordem econômica e, portanto, para ser punido, um crime não é uma sanção administrativa, que é a proposta pelo PROCON. É necessário que haja uma intervenção aí, tanto de uma investigação policial quanto de uma demanda por parte do Ministério Público. E o que compete ao PROCON? Ajudar esses órgãos de controle como o Ministério Público nesse sentido. E nós temos feito. Produzimos relatórios ao longo aí da gestão e já entregamos ao Ministério Público Estadual a fim de que ele proceda com as devidas investigações. O PROCON, é importante que a população saiba, não tem o poder de investigar. Quem tem o poder de investigar é a polícia e o Ministério Público. O PROCON tem o poder de verificar no ato de uma fiscalização, aí entra bem especificamente quando tu falaste de relatório. O que é o relatório? Especificamente, como o Neto perguntou, a população demanda sobre o preço? Demanda. Para que eu saiba se aquele preço é abusivo ou não, eu tenho que ir no posto. Ao ir no posto, eu preciso das notas. Preciso verificar se aquele preço cede uma lógica do mercado, cede também ali uma margem de lucratividade. Ninguém está aqui para controlar lucro de posto, porque é uma atividade econômica. O cara tem que ter o lucro dele, senão não faz sentido existir. É o capitalismo legal. É o capitalismo legal. O que nós não podemos permitir é que ele se utilize desse lucro para tirar vantagem em cima do consumidor. Então tem que ter um equilíbrio do mercado. E a própria Constituição Federal traz isso. O artigo 170 da Constituição, ele traz a liberdade econômica e junto com a liberdade econômica, no inciso subsequente, ele trata da defesa do consumidor. Então ali se fala em uma harmonização. E esse é o papel do PROCON. O PROCON tenta harmonizar as relações de consumo, defendendo o consumidor, que é a parte mais vulnerável. Então, assim, que os relatórios prontos na mão dos outros órgãos competentes, como o Ministério Público, se não forem ali provocados, fica por ali mesmo. Não vai adiante. Quem deveria ali provocar aqueles relatórios, para que possam dar entrada nesses processos e investigar as empresas, os postos? Bom, eles podem investigar independente da provocação, mas a população, acredito que tem, ao longo desses últimos anos, uma mobilização nesse sentido de cobrar aos órgãos, né, respostas sobre essa temática. E então, o que o PROCON fez ao entregar a documentação que ele tem, e aí de forma muito transparente a gente pode deixar claro para a população que é esse mecanismo dos preços, que é semanalmente monitorado, e também ali o movimento do mercado. Então tem vários relatórios que nós entregamos, e isso a população é de livre acesso, todos podem ir ao PROCON e requerer sem problema algum. O objetivo das ações é dar transparência à população e, de fato, garantir o direito. Agora, a gente também tem que tratar por outro prisma. Uma coisa é você identificar os preços muito semelhantes ou iguais nos postos, que pode ser um indício de cartel, né, de uma prática ali de combinação de preço, mas que precisa ser comprovada essa combinação para que se afirme que tem cartel. E nós temos a Política Nacional, que é utilizada. A política quem define é a Petrobras, que é uma das maiores estatais, se não a maior do Brasil. E essa política nacional, ela trata, estava até falando anteriormente, a política de paridade, que é a paridade do valor do combustível com o valor do barril do petróleo, que é comercializado em dólar. Então, qualquer movimento econômico, e aí a gente pode até adiantar para a população que o combustível pode vir a subir no Brasil em virtude da questão da Ucrânia com a Rússia. Então, há um movimento ali de impacto na economia mundial que vai influenciar nos combustíveis derivados do petróleo. E o petróleo é comercializado através do seu barril em dólar. É amplamente divulgado isso. E isso tem uma influência direta no preço final que nós pagamos. Então, essa política que foi adotada já há alguns anos pela Petrobras, ela é, de fato, algo que tem ali, de uma certa forma, desequilibrado. Combustível é uma commodity, a gente sabe que tem que acompanhar o mercado internacional, mas hoje o que acontece no Brasil, o brasileiro recebe em real e paga o combustível, entre aspas, em dólar, grosso modo falando.
Então acaba tendo um impacto muito grande da economia no preço final do combustível, como também dos fatores externos. Vou dar um exemplo, a energia teve uma mudança de bandeira tarifária e aí nós estamos pagando uma energia mais cara no Brasil. O posto é movido a energia elétrica, então é um custo a mais que ele tem. O reajuste no salário mínimo, que eu acredito que tem que ter o reajuste, é um custo a mais para o posto. Então a gente também tem que olhar que a sistemática do preço do combustível, ela não é o posto do consumidor. Ela é uma cadeia, Petrobras, distribuidoras e postos. Os postos são o elo da cadeia que nós, consumidores finais, temos contato. Talvez por isso nós embatemos mais com eles, né? Mas a gente tem que levar em consideração também toda essa cadeia para trás, porque ali há valores que são acumulados e aí o posto talvez ganhe muito menos que a distribuidora, se a gente for pegar ali e comparar. Então, os postos culpam as distribuidoras culpam os postos e todos culpam a Petrobras e fica ali. E a população continua pagando essa conta. Então, essa discussão que tem hoje no Congresso Nacional, inclusive objeto aí de muito discurso político nesse ano que passou e agora em 2022, nós temos nos deparado com isso. Como eles vão fazer para solucionar esse problema? Então é uma questão de legislação, é uma questão de política internacional e política nacional. E o Congresso Nacional tem trabalhado isso com o governo federal e acredito que eles em breve conseguirão dar uma resposta para a população, pelo menos nesse sentido de como será a política adotada pela estatal. Os empresários, quando se defendem, também falam dessa questão de não ter uma gama de fornecedores também, né? Tudo muito centralizado e aí vem a discussão. Direcionado às mesmas se a Petrobras ela precisa ser estatal, se abre concorrência, enfim. Doutor Jalil, o senhor tocou na questão da energia também, que nos últimos dias foi muito falado por conta dos medidores que causaram revolta na população, que estaria também cobrando além do que foi de fato consumido ali pela população, pelo morador da casa, e o PROCON, ele se colocou à frente nessa discussão, né, se colocou à disposição para mediar, ajudar de alguma forma e até orientar o consumidor do que fazer caso ele tenha se sentido lesado por isso. Foi uma forma de colocar realmente o serviço, né, a favor do consumidor nesse momento, né? Isso, a gente tem que ressaltar que nessa pauta da energia o protagonista não é o PROCON e não é nenhum outro órgão, é a própria população, que é a mais impactada com o que vem acontecendo. E aí nós tratamos, né, já a partir de janeiro, essa questão dos medidores, que houve ali uma troca de cerca de 11 mil medidores, segundo dados do IPEM, Amazonas, e houve uma decisão judicial que suspende a troca de medidor e suspende os valores referentes às contas cobradas da medição daquele novo medidor, ou seja, contado do dia da decisão judicial em diante. Então, quem está sendo cobrado hoje já pode ir reclamar no PROCON, também já pode buscar os seus direitos para suspender essa cobrança. E, além disso, nós temos uma CPI que vem acontecendo, né, ao longo desse tempo, proposta pela Casa Legislativa, e como o deputado Sinésio, que é o presidente da CPI, sempre tem colocado, não é uma CPI da Casa Legislativa, é uma CPI do povo, e o PROCON não poderia, se não, participar ao lado da CPI. E estamos compondo com a CPI nas reuniões itinerantes. Já tivemos em algumas zonas da capital, e a visita do PROCON, ela mostra para a população que eles podem ter um PROCON mais próximo e nós podemos estar sempre mais próximos da população também. E aí, Eduardo, a gente consegue ver essa situação quando a população passa a reclamar, a levar a documentação. Já foram mais de 70 atendimentos em reuniões itinerantes. É um número considerável, até porque tendo em vista que a companhia de energia é a empresa mais reclamada. Então ela figura ali na primeira posição ao longo dos últimos anos. Isso não é segredo, a gente sempre tem divulgado. E eu posso dar um dado aqui numérico para vocês, mais de 6.500 registros em um ano sobre energia elétrica. 6.500 registros é um número considerável, e em 2021 nós atendemos, e aí é uma marca também da gestão do governador Wilson Lima, 53 mil pessoas no PROCON Amazonas. Então, em um ano, nós tivemos mais de 10% da demanda relacionadas à energia, um registro altíssimo. 10% de uma instituição que trata de demandas variadas, já falamos de combustível, de energia, temos questões bancárias, supermercados, todo tipo de relação de consumo, nós temos ali a competência de administrativa conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, de atuar na defesa do consumidor. Então a gente tem pautas variadas, inusitadas,
que a Covid nos mostrou, por exemplo, como a questão dos preços de máscara, álcool gel, que nunca ninguém discutia isso. E passou recentemente até os testes, né? Os testes rápidos. Isso, o teste de Covid, que teve um sobrepreço. Os testes de Covid custavam, em média, entre 60 e 90 reais e passaram a 150, 200, até mais, né? Nós passamos a encontrar. Então, isso foi uma pauta também recorrente há pouco tempo, como bem lembrou o Eduardo. Então, as pautas do PROCON são inúmeras e nós temos concentrado aí pelo menos um pouco mais de 10%, né? Pelo número que eu te dei, de demandas da energia elétrica. É um número alto, é um número preocupante e nós temos aí acentuadamente uma preocupação maior com o interior do estado. Em Manaus, a prestação de serviço é relativamente ruim, mas no interior tem uma interrupção muito maior. A população sofre ainda mais com a questão da energia elétrica e isso tem sido motivo, sim, de preocupação, não só para o PROCON, como para o IPEM, que tem atuado de forma ativa nas questões relacionadas a medidores, verificando os medidores, e após a conclusão de todas as verificações, eles encaminham para que a gente também possa abrir o nosso processo administrativo, caso haja ali o famoso gato às avessas, como estão divulgando, né? E o PROCON está aqui para defender a população. Se ela se sentir prejudicada, ela pode ir ao PROCON, que nós vamos dar os devidos encaminhamentos. Pode não ser um caso de PROCON, mas a gente pode solucionar no IPEM, pode solucionar na Delegacia do Consumidor. O importante é que a gente vai encaminhar o consumidor para o lugar correto. Orientar uma luz. Exatamente. E às vezes o consumidor só quer uma orientação, né? Só quer ali um direcionamento. E a gente está ali para isso também, como porta da cidadania. Jalil Frasch, diretor-presidente do PROCON Amazonas, aqui na entrevista coletiva. A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o diretor-presidente do PROCON, Jalil Frasch. A gente já tratou aqui no primeiro bloco sobre problemas relacionados aos combustíveis, à energia elétrica, mas, como você disse, existe um leque muito grande de serviços, de atendimentos que são feitos, né, de nichos no mercado que são atendidos lá no PROCON Amazonas. Em primeiro lugar de reclamação, você colocou que é a empresa de energia. Dá para a gente fazer um ranking? Dá para fazer um ranking. Energia não sai do primeiro lugar, também em virtude do número de unidades consumidoras, sim, né? Temos mais de 1 milhão de consumidores de energia no estado do Amazonas, 1.400.000 mais sendo exato, né? Aproximadamente, que são consumidores da empresa. Então, naturalmente, vai ter mais também reclamação, independente da qualidade ou não da prestação de serviço. Aí nós temos alternadamente os bancos e a concessionária de água de Manaus. Só que tem um dado importante que é preciso ser dito, até para que fomente que as demais empresas façam o mesmo. A concessionária de água muitas vezes figura como a segunda mais reclamada, mas é a empresa que mais soluciona o problema dentro do PROCON. Nós temos aí mais de 90% de solução de conflitos pela Águas de Manaus. Então, é uma empresa que ela quer atender o consumidor e ela atende o consumidor. Eu falo isso porque eu tenho os números dentro do PROCON. Os números mostram isso. Então, a Águas de Manaus ela pode apresentar um problema, mas se o consumidor for lá, ela resolve. Então, a gente quer isso. A energia pode ter problema? Pode, vai ter, natural, é muita gente, mas tem que solucionar. Não pode deixar o consumidor com problema. E é essa a dificuldade que nós temos encontrado hoje. As questões bancárias, a gente não tem nem o que falar, né? Nós temos aí 60 milhões de endividados no Brasil hoje, deve ter esse número aumentado em virtude da pandemia. Nós temos aí, desses 60, pelo menos 20 super endividados. Inclusive, o PROCON inaugurou no ano passado um núcleo de atendimento ao superendividado. O superendividado, qual é a taxa, qual é o limite dessa dívida? O mínimo, melhor dizendo. Na verdade, não é um valor de dívida limite. A diferença do endividado para o superendividado, até estou escrevendo um artigo nesse sentido, é a condição. Endividado é quem tem uma dívida pagável. O superendividado é aquele que não consegue mais pagar as suas dívidas. Ele já tem ali um mínimo existencial comprometido. E hoje a discussão jurídica na área do direito do consumidor é o conceito de mínimo existencial. O mínimo existencial nós temos que nos deparar de forma individualizada. O que é para você pode não ser para mim, que não é para ele. Então, cada um tem um mínimo existencial ali. Então, essa discussão ela tem sido tratada em âmbito nacional, no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, na Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça, onde nós, PROCONs, somos vinculados, a Senacom. E essa discussão ela está em alta, mas nós não podemos deixar de atender a população que está superendividada, que não tem condição de pagar a sua dívida. Isso tem sido ali uma evolução, vamos inclusive
palestrar num seminário no Paraná, porque somos um dos poucos PROCONs nacionais que tem um núcleo de atendimento ao superendividado. A lei do superendividamento, ela é uma lei nova, relativamente recente, e foi sancionada já no governo Bolsonaro. Isso quer dizer que não tem uma evolução jurisprudencial, uma evolução construtiva. É uma luta de mais de 10 anos, a lei do superendividamento, e a população nunca se viu tão necessária a existência de algo que a protegesse. E inseriu-se no Código de Defesa do Consumidor o crédito responsável, a figura do crédito responsável. Então, vocês podem já até ter sido, entre aspas, vítimas disso, aquele assédio para empréstimo que você recebe por mensagem, por ligação, das financeiras. Isso é uma forma que o Código de Defesa do Consumidor hoje tem combatido. E essa lei do superendividamento não é só como o consumidor vai pagar a sua dívida. A grosso modo falando, para quem está nos assistindo, é a falência. Tem a lei de falências da empresa, a lei do superendividamento seria a falência do consumidor, da pessoa física. Não tenho como pagar, como é que eu vou fazer? Então tem ali todo um mecanismo dentro do CDC hoje que lhe auxilia frente também ao Poder Judiciário. E especificamente em relação à questão desse assédio, é uma evolução muito grande, porque as instituições financeiras, e aí nós temos a FEBRABAN por trás disso, né, também, que é muito forte, né, defendendo os interesses dessas instituições, tratando essa prática com a defesa do consumidor. Então nós temos também esse contato com a FEBRABAN nesse sentido, para que trate de forma responsável a oferta de crédito e não haja aquele assédio. Principalmente a gente se depara aí no dia a dia com assédio com os idosos. Você se aposenta, no outro dia já está ali recebendo aquele assédio da financeira. Então isso hoje é combatido também. E esse número entra e contribui para as agências bancárias, para os bancos, as instituições financeiras estarem ali em segundo lugar, terceiro lugar de reclamações, esse assédio junto com o que mais? Tarifas abusivas, a gente tem a lei das filas aqui, isso a lei das também, o filas. PROCON por conta disso? Olha, o PROCON ele é muito acionado, mas aí a gente entra não no ranking de reclamações fundamentadas, que é o que nós divulgamos. Entra no ranking de denúncias. A denúncia é tratada pela fiscalização. Para que eu consiga ali pegar a lei das filas, eu preciso que a fiscalização vá até o banco e verifique, realmente está acontecendo, porque a maioria dos consumidores, eles não têm o hábito de pegar aquela senha, conforme diz a lei das filas. O banco tem que te dar uma senha quando tu chega e autenticar quando tu sais. Tu vai saber o horário de entrada e o horário de saída. E ali a gente bate para ver se está de acordo com a lei da fila. Isso é o direito de todo consumidor, isso é o direito de todo brasileiro. Todo consumidor. Pegou a senha, que ela vem o horário, você fica ali, o tempo que você ficando, você foi embora, autêntico. Mas eles pegam a senha. Mas aí o consumidor tem que exigir do caixa. E é importante a sua observação, porque não é qualquer lugar do banco que eu vou ter isso. É nos caixas bancários. Eu vou no caixa eletrônico, eu tenho direito à lei das filas? Não. A lei é uma lei estadual, é específica para os caixas. A boca do caixa, como se diz? A boca do caixa. Exatamente. No ditado, a grosso modo, é na boca do caixa. E aí eles têm ali um acréscimo de 10 minutos, os bancos, caso eles estejam com a bateria de caixas completa, que também é uma reclamação e a pandemia acentuou isso, em virtude de muitas pessoas terem adoecido. Inclusive, nós tivemos reclamações até de agências bancárias que fecharam, por conta de todos os servidores, os funcionários do banco estarem doentes. E isso é uma preocupação também para o PROCON, é um motivo de ação mensal do PROCON. Então, pautas que não são sazonais, mas que são constantes. Lei das filas, verificado todo mês. Supermercados, todos os dias nós estamos, e postos de combustíveis toda semana. Então são 3 pautas constantes do PROCON. E isso sim contribui para o número de reclamações, porque a população tende a olhar aquele trabalho e passar a reclamar, o que para mim não era uma coisa que me incomodava, e aí entra na sua observação os contratos bancários. Realmente é o objeto de grande reclamação. Muitas vezes não é claro para o consumidor, as instituições financeiras colocam ali cláusulas muitas vezes abusivas, e a população, quando se vê endividada ou superendividada, procura o PROCON para tentar ali tirar a corda do pescoço e se salvar, né? Aquele último suspiro. E a gente tem aí tratado com muita responsabilidade essas demandas. É importante também ressaltar a parceria com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem ali, ao lado do PROCON, feito um trabalho excepcional nesse sentido, que nós temos um juizado do consumidor. O juizado do consumidor só recebe processos do PROCON. Então, os processos que estão dentro do teto do juizado são encaminhados direto do PROCON para o juizado. A população não precisa vir no PROCON e depois ir no judiciário. Ele vai no PROCON e nós encaminhamos se não tiver a solução. O importante é que a população tenha ali, como a gente falou, né, aquela luz, aquela orientação e os devidos encaminhamentos para solucionar seu problema.
Deixa eu voltar para o ranking aqui. Operadoras de celular, de internet estão nisso. E aí você falou das ligações que a gente recebe. A gente recebe, digo a gente porque acredito que até quem está em casa já recebeu ligações também, diversos tipos oferecendo serviços, e são ligações que muitas vezes em horários inconvenientes e também por repetidas vezes. O PROCON também pode, de alguma forma, orientar o consumidor do que fazer? Sim, nós temos aí até um redirecionamento do próprio site do PROCON para uma plataforma, que é nãomeperturbe.com.br, que você bloqueia ligações de telemarketing. Ah, o banco está me ligando, é relacionado a serviços de telefonia ou de TV por assinatura? Não, é bancários, então ele não entra ali no Não Me Perturbe. Mas já é alguma coisa, então a população tem essa opção, é uma plataforma nacional, e aí tem penas, né, para caso eles não cumpram. Mas é importante também saber que nós temos no estado do Amazonas uma lei estadual, nesse sentido, que veda a cobrança, né, em horários indevidos, e essa oferta, esse assédio ao consumidor em horários indevidos. Então, o horário comercial, eles podem, né, caso haja ali uma interferência, mas há todo um tratamento também a nível nacional, e é importante que todos saibam nesse sentido. As pessoas estão passando a cada dia a se sentir mais incomodadas com essas importunações. E aí eu acredito que muito em breve nós teremos uma regulamentação nesse sentido, como, por exemplo, um termo de concordância por parte do consumidor, de dizer se quer receber ou não ligação de determinada empresa. E aí, isso é muito importante, porque os consumidores que estão se sentindo prejudicados, aquelas ligações reiteradas que... E quando ligam e não é para você? Alô, estou falando com o fulano, não é, tira meu número daí, e nunca tiram. Justamente, essa é uma outra opção, né? Não só ligação reiterada, até como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de cobrança. A cobrança no Código de Defesa do Consumidor, ela não pode ser vexatória. Ela não pode ser humilhante, ela não pode expor o consumidor ao ridículo. E também é necessário que as pessoas que estão nos assistindo entendam que essa cobrança ela tem que ser de caráter personalíssimo. Eu vou cobrar quem é o titular da dívida, não um terceiro. E aí a gente, sobre a figura do erro, né, eles dizem, desculpa, liguei errado. Acaba se deparando com isso que você nos relatou. Ligam para a pessoa, querendo falar com outra, para cobrar. E aí a cobrança da dívida na pessoa errada é uma infração também. Então a gente abre aí os canais oficiais de atendimento para que a população denuncie nesse sentido. Busque os seus direitos, vá até o PROCON, tire foto, tire print da ligação, se puder gravar a ligação, grave a ligação e registre a sua reclamação. Nós temos, com base na reclamação do consumidor, porque eu não tenho como saber se te ligou se tu não for lá me reclamar, né? Levar a tua demanda. Então é importante que produza provas e leve até o PROCON para que a gente abra o processo e aí até cria-se um indicador, né, com base nessas reclamações para que haja ali um tratamento até da agência reguladora. Né? Nosso tempo está chegando ao fim. O endereço do PROCON é Avenida André Araújo, aqui na capital, né, em Manaus. Tem um telefone também de contato para quem quiser. Temos o famoso 0800 092 1512. Repito, 0800 092 1512, de 8 às 14 horas. Estamos à disposição da população para tirar qualquer dúvida. Jalil Fraste, diretor-presidente do PROCON Amazonas, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista coletiva. Muito obrigado, Neto, muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Obrigado a você de casa, ao Eduardo também pela participação aqui com a gente no programa de hoje. A você de casa, a você que ficou com a gente até esse horário, muito obrigado. Até a próxima semana.